Tendências, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para te contar duas histórias magníficas. A história de uma casa e a história de um escravo. E quem vai nos contar tudo é o Seu Monteiro. Tudo bem, Seu Monteiro? Tudo bem. A história da casa ela é uma história que começou a marcar pela Guerra do Paraguai. Aqui, Santo Antônio era a sede, Torres na época era 4º Distrito de Santo Antônio da Patrulha. Então, o treinamento para o tiro de guerra dos convocados da região do Litoral Norte, hoje Litoral Norte e Serra, eram em Santo Antônio. Aqui foi feito o treinamento para o tiro de guerra, chamava-se treinamento do tiro de guerra. Esta casa tinha 39 janelas, hoje uma parte dela eu moro, 1/3, o grande miolo caiu. Há 100 anos atrás uma família fez uma parede de 1/3 e conservou o galpão como área de trabalho para moagem de cana-de-açúcar e tal. Bom, aqui o Zezé Freire da Costa Torres, que era o proprietário, e o Império nomeou para fazer o treinamento, treinou aqui ele e General Osório, que saíram os dois da mesma região. O Zezé Freire tem uma história, depois da guerra os dois são condecorados com espada, uma espada com cabo de ouro, cravejada, está no Museu de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tanto o do General Osório, quanto a do proprietário da casa, o Zezé Freire da Costa Torres. E quando na volta o Zezé Freire doou os escravos para o General Osório, porque voltou anti-escravagista. Isso era muito comum na guerra. Quem botava em jogo a vida para defender junto com os outros, o cara na volta não aceitava manter escravo quem deu a vida por ele. Então ele voltou anti-escravagista. O Império e os políticos da época não gostaram disto. Ele doou os escravos todos e a mulher não aceitou que ele tirasse um menino que chamava-se Brito, que depois ganhou a alcunha de tio Brito, quando mais velho, porque ele que tirava a água do poço, que tinha 11 metros. E ela disse, como é que eu vou tirar a água do poço? Quem é que vai recolher a lenha para o meu fogão? Aí o Zezé Freire do alforrou o tio Brito e ficou com esse menino aqui. Quando eles morreram, o casal, o tio Brito virou um andarilho, que distribuía e recolhia e distribuía erva de chá. Chegava nas casas, pedia povos e dava erva de chá para as famílias curar as doenças da família, das crianças, dos filhos. Essa é uma parte da história. Que bacana. E me diz uma coisa, Seu Monteiro, aqui era a senzala? A senzala é aqui atrás, no lado esquerdo, aqui era a senzala. O eixo da casa era aqui e a senzala ficava atrás, ali nas últimas peças. E aquelas paredes lá todas foram feitas por escravos? Sim, sim. Imagina-se que com esse tamanho de parede, com essa grossura, na base ela tem 1 metro e em cima tem 80 centímetros, 3,86 de altura. E tudo cacos de pedra. Imagina-se que tinha que se usar a mão de obra da época, eram os escravos, né? Esse Zezé Freire voltou também e não aceitou mais o Império. Fundou um partido chamado PRI, Partido Republicano Independente, querendo derrubar o Império. Esse partido pregava a criação da República, e o General Osório, que era o companheiro dele, ficou com o nome da cidade de Osório. E ele, nas cidades que foram fundadas e aderiram ao partido dele, tem nome de rua. O último levantamento que a gente sabe foi quando a historiadora Heloísa Capovilla Ramos daqui, já falecida, fez um livro sobre o PRI, sobre a história, não a história do Zezé Freire, a história do Partido Republicano Independente, que foi muito perseguido pelo Império, esse partido, e ele não teve tanto destaque histórico como o General Osório, não é valorizado até hoje, porque o Império quis esmagar a imagem dele, que trabalhava para derrubar o Império. E foi ele que faleceu comendo uma laranja aqui? A história conta que ele faleceu comendo uma laranja no pátio, caiu, teve um problema cardíaco e morreu aqui. E aqui na tua casa as janelas são ainda da época da Revolução? Não, mas hoje alteramos porque nós não conseguimos conservar. As janelas, a casa tem mais de 250 anos. Que eu moro aqui tem 45, que ela ficou com essa divisão das duas partes, perdeu-se a outra, tem mais de 100 anos. A família que veio para cá pegou os escombros e conservou essa parte. Então, hoje já não teria. Alguma madeira da parte de cima da sustentação se mantém ainda a madeira originária. Da casa ainda é mantida as mesmas madeiras lá em cima. E tu tem algum móvel, algum objeto que ainda é da época da Revolução ou já são móveis mais atuais, da tua família, enfim? A Carmen, das janelas, dos tampões da janela, nós fizemos alguns móveis que conservamos na casa com o mesmo tampão da janela ainda.
Que bacana. E mais alguma coisa, Monteiro, que tu queira nos contar sobre a casa, sobre alguma história, sobre algo que ocorreu, enfim? Os adversários inventavam muita história, que ele era mal com a esposa, que ele não tratava bem. Criaram uma imagem, tentaram denegrir a imagem dele. Aqui em Santo Antônio tem duas histórias muito interessantes. Este, Zezé Freitas, seria um herói nosso. E não foi tão valorizado porque a oposição sempre tentou denegrir. E ele era um homem bom, depois eu fiquei sabendo. Mas eu consegui comprar a casa e vim para cá porque ninguém queria, com medo dos fantasmas dos escravos. Das assombrações! Das assombrações dos escravos. Diz que o Zezé Freitas batia, tu vê, ele defendeu os escravos e disse que ele batia os escravos pediram clemência de noite. Aí não queria vir para cá. O outro camarada aqui que é marcante na cidade é o Caldas Júnior. O Caldas Júnior foi juiz nomeado em Santo Antônio. E a oposição acusou que ele atirou, ele é o nome do museu, né? Morava 2 casas acima do museu ali, um sobrado. E aí a oposição inventou que ele jogou o urinol pela janela quando estava passando uma passeata do adversário. Expulsaram ele da cidade. Aí o Marechal Floriano, Peixoto, mandou matar ele em Florianópolis, porque ele era liberal, esquartejou e distribuiu os pedaços por lá. Em homenagem a isso, a cidade é Florianópolis. E eu era revoltado porque aqui tem uma rua com o nome de Marechal Floriano que não devia ter, pois matou, enforcou e destruiu um herói nosso, que era um homem liberal, que era o pai do fundador do jornal Caldas Júnior. Nós temos que visitar esse museu qualquer hora dessas, né, diretora? Diretora, não sei se tem como mostrar essa vista que eu estou vendo, aquele lago, aquela maravilha, assim. Eu estou aqui entrevistando o seu Monteiro e olhando essa maravilha, essa paisagem. Que lugar lindo, que visual que nós temos, que panorama. É magnífico, né? Um silêncio, uma paz, uma brisa, né, seu Monteiro? Que lugar abençoado. Os espíritos dos escravos que dão esse ambiente. Eles não fazem mal a ninguém, eles nos ajudam, eles estão cuidando de nós. É eles que sopram esse ventinho, né, seu Monteiro? Só tem bondade. Quem sofria ia fazer maldade depois que passou, não. Se existia, eles estão tratando nós, os bons eles estão tratando bem. E assim, quantas coisas, né, a gente tem de herança dos escravos, alimentos, danças, enfim, né, pessoas maravilhosas que passaram por nós e nos deixaram ensinamentos. O africano tem uma contribuição cultural com a língua brasileira, né, com a língua portuguesa. A palavra moenda tem origem africana, que é o festival aqui da cidade. Tu vai ver carimbo é africano, cachimbo. Então, a contribuição na língua portuguesa, quando tu vai ver a origem da palavra, tem uma contribuição enorme no nosso linguajar. Na alimentação nem se fala, a alimentação de todo o Brasil é muito influenciado. O fubá, tudo que vem do milho, os africanos nos ensinaram, nos ajudaram a fazer esse trato com as coisas arrancadas da terra. Então, a contribuição africana é grande geneticamente. No nosso jeito, o brasileiro tem nádegas, o brasileiro tem calcanhar, tem nariz às vezes largo. Então, tem gente que acha que é pura. Nós somos todo mesclado entre açorianos, portugueses e outras raças que vieram depois, e o africano contribui em quase todas as famílias. Com certeza. Seu Monteiro, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para nos contar um pouco dessa história maravilhosa, para a gente poder transmitir as nossas tendências, o que é a cultura, o que é essa riqueza de Santo Antônio. Nós vamos voltar em Santo Antônio, vamos mostrar o museu, vamos conversar com o nosso prefeito, porque a gente quer mostrar toda a cultura para vocês do nosso estado. A tendência do Tendência é nós irmos mais longe. Para o próximo ano, agora, nós não vamos ficar só na nossa região, só no nosso município. Nós vamos indo aonde a gente vê que tem informação para vocês, que tem novidade, que tem o que mostrar, nós estamos indo. Aguarde que 2026 as nossas tendências, seu Monteiro, as tendências da Rosinha vão ficar magníficas. Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, na página do Tendência Mais e no YouTube. Te espero aqui
todos os sábados, às 20 horas, as tendências da Rosinha, com Rosinha Crescente, no Tendência Mais, sempre trazendo para ti um convidado super especial. Muito obrigada, seu Monteiro. Obrigado pelo espaço e por falar da minha propriedade e da minha terra. Beijo, minhas tendências.